Eu estava ouvindo, um abração para você, Pedro, para o Vampeta, para o Mauro César. Eu estava ouvindo o Vampeta e lembrei de uma história rapidinha. Vou comentar o que você perguntou, mas é que envolve credor e devedor, né? A semana passada eu soube de uma história, eu ri muito, né? Que uma pessoa me contou, que no último feriado, uma pessoa que deve muito, né, para muitas pessoas. Aí estava no feriado, tocou o telefone, era um cobrador. E ele respondeu o seguinte para o cobrador: você está me cobrando no feriado? Mas que você está... No feriado? Você ousou me cobrar no feriado? E esculhambou o credor e bateu o telefone. Eu comecei a rir sozinho, né? Porque o cara ligou, não recebe há um tempão, ligou para ele e tomou uma dura porque ligou para ele no feriado. Isso... posto, eu queria falar sobre a sua pergunta. A boa notícia é que o Corinthians recebeu um novo patrocinador, e patrocinador sempre tem que ser comemorado. Para os clubes, para as empresas, quando chega um patrocinador novo é muito bom. Essa é uma notícia boa mesmo. É importante receber a notícia de um patrocinador. Com relação à dívida do Corinthians, eu entrevistei recentemente, Pedro e meus amigos, o César Grafietti, que é um analista, um consultor internacional. A base dele hoje é em Portugal, mas morou vários anos na Itália e faz trabalhos de análises de balanços e tantas coisas mais para vários clubes, não só do Brasil, mas também clubes no mundo todo. Ele é um especialista nisso. E está no nosso podcast, no podcast que você encontra no portal da Jovem Pan, entre os podcasts de esportes, Nossa Conversa, que eu gravo. Está lá a entrevista do César Grafietti. Sobre o Corinthians, ele diz: olha, a dívida do Corinthians é impagável. Palavras do César Grafietti. Então, com relação à dívida, o Corinthians não vai pagar essa dívida, pelo menos na nossa geração, né? Toda vez que você fala aqui do Corinthians, recua um pouquinho no tempo, é sempre o mesmo número, e é 1 bilhão. Aí passa um período, 6 meses, continua sendo 1 bilhão. De um ano para o outro, continua sendo... Quer dizer, a dívida... não, ela fica lá, né? E o Vampeta acabou de falar que entra muita grana porque o Corinthians é muito forte mesmo. Tem a segunda torcida, a maior torcida do Brasil, é um poço de atração para empresas, para patrocinadores. Mas veja bem, já imaginou se o Corinthians não tivesse esse cenário negativo financeiro? Como poderia atrair ainda mais patrocinadores? Eu estou falando isso porque empresas importantes, empresas internacionais, empresas importantes, não todas, mas muitas empresas importantes, elas levam muito a sério de uns anos para cá o compliance. Então, elas vão investir em alguma instituição, em alguma casa, alguma organização, e elas querem avaliar a vida financeira daqueles que eles vão unir as marcas, a minha marca com a marca da empresa que eu vou patrocinar. Se tem alguma coisa que não bate, eles preferem não patrocinar. Então, se o Corinthians não tivesse esse cenário de não boa gestão e uma dívida muito acentuada, eu imagino que o interesse dos patrocinadores seria ainda maior com relação à vida do Corinthians. Vou ensinar